Neste vídeo, vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 30 da revista A Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 30 de setembro a 6 de outubro. Esperamos de coração que mais uma vez todos vocês possam tirar bastante proveito dos comentários nesta preparação. Então, o tema do estudo 30 é uma pergunta: que lições aprendemos com os reis de Israel? Esse estudo tem como base o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz: Vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não serve. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos entender como Jeová decidia se um rei de Israel era fiel ou não, e o que Jeová espera dos seus adoradores hoje. Parágrafos 1 e 2, uma só pergunta. O que a Bíblia fala sobre alguns dos reis de Israel? Resposta. A Bíblia cita o nome de mais de 40 homens que foram reis de Israel. Os relatos da Bíblia falam toda a verdade sobre esses homens e revelam detalhes interessantes sobre alguns deles. Por exemplo, até os reis bons fizeram algumas coisas ruins, como foi o caso do rei Davi. Por outro lado, muitos dos reis infiéis fizeram algumas coisas boas, como no caso de Roboão. Parágrafo 3, a pergunta: que dúvida podemos ter e o que vamos ver neste estudo? A resposta é a leitura completa do parágrafo 3. Ao ler sobre os reis de Israel, podemos ficar com a dúvida: se eles fizeram coisas boas e ruins, como Jeová decidia se um rei era fiel ou não? A resposta a essa pergunta nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer para agradar a Jeová. Portanto, neste estudo, vamos ver três coisas que Jeová provavelmente levou em consideração ao avaliar os reis de Israel: o que eles tinham no coração, o arrependimento deles e se eles adoravam a Jeová da maneira correta. Primeiro subtítulo do estudo: Amar a Jeová de todo o coração. Parágrafo 4. A pergunta: que diferença existia entre os reis fiéis e os infiéis? Resposta: a diferença é que os reis fiéis adoraram a Jeová de todo o coração, ou seja, de coração pleno. Já os reis infiéis, por mais que no começo fizeram coisas boas, com o tempo, por não adorarem a Jeová de todo o coração, infelizmente se desviaram da fé e praticaram coisas ruins aos olhos de Jeová. Parágrafo 5. A pergunta: o que significa servir a Jeová com o coração pleno? Resposta: uma pessoa que serve a Jeová de todo o coração não faz isso só por obrigação, de modo automático. Em vez disso, essa pessoa serve a Jeová motivada por um profundo amor e respeito por ele. E ela continua tendo esses fortes sentimentos por Jeová ao longo de toda a sua vida. Parágrafo 6. A pergunta: como podemos manter um coração pleno? Temos como base neste parágrafo os textos de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Resposta: para começar, temos que evitar as más influências, qualquer coisa que possa nos levar a enfraquecer nosso amor por Jeová. Por exemplo, temos que ter cuidado com as coisas que assistimos ou o que fazemos em nosso tempo livre. Também precisamos estar atentos aos amigos que escolhemos e não começar a achar que o dinheiro é a coisa mais importante na vida. Se percebermos que alguma coisa está começando a enfraquecer nosso amor por Jeová, temos que agir rapidamente para nos livrar desse perigo. Parágrafo 7. A pergunta: por que é importante evitar as influências ruins? Resposta: conforme aprendemos nessa ilustração, precisamos fazer mais do que apenas nos alimentar espiritualmente para manter nossa amizade com Jeová. Devemos também, por assim dizer, fechar a porta para as influências ruins. Assim, o ar frio deste mundo e as atitudes que Jeová não aprova não vão entrar em nosso coração e dividi-lo. Segundo o subtítulo do estudo: arrependimento sincero pelos pecados.
Parágrafos 8 e 9, uma só pergunta. Qual foi a reação de Davi e Ezequias quando souberam que Jeová não estava contente com o que eles fizeram? Resposta: quando o profeta Natã falou com Davi sobre como Jeová se sentia, Davi se arrependeu humildemente. O mesmo se deu com Ezequias. Quando o profeta Isaías disse que Jeová estava furioso com ele, Ezequias se arrependeu humildemente. É por isso que, do ponto de vista de Jeová, Ezequias foi um rei fiel que fazia o que era certo. Agora vamos descrever essa gravura referente aos parágrafos 8 e 9. O conjunto de imagens da capa relacionado aos parágrafos 8 e 9 mostra o rei Davi olhando para o céu, arrependido enquanto Natã fala com ele. E ao fundo, o rei Ezequias, com a mão na testa, aflito enquanto Isaías fala com ele. A descrição diz: quando souberam como Jeová se sentia sobre os seus pecados, o rei Davi e o rei Ezequias se arrependeram humildemente. Muito bem, vamos para o parágrafo 10. Pergunta: o que Amazias fez quando foi corrigido? Resposta: depois que Jeová o ajudou a lutar contra os Edomitas, Amazias adorou os deuses desse povo. E quando o profeta de Jeová falou sobre o que ele tinha feito, o rei não quis escutá-lo e o mandou embora. Parágrafo 11. A pergunta: de acordo com 2 Coríntios 7, 9 e 11, o que precisamos fazer para sermos perdoados por Jeová? Veja também as imagens. Resposta: precisamos nos arrepender dos nossos pecados e fazer todo o possível para não repeti-los. Além disso, se por acaso os anciãos da congregação nos derem algum conselho, mesmo que seja num assunto bem pequeno, não devemos achar que Jeová não nos ama mais, ou que os anciãos estão contra nós. Afinal, até os reis fiéis de Israel precisaram receber algumas vezes conselho e correção. Então, quando recebemos alguma correção, nós devemos 1. Aceitar humildemente, 2. Fazer as mudanças necessárias e 3. Seguir em frente servindo a Jeová de todo o coração. Agora, vamos descrever essas gravuras referentes ao parágrafo 11. O conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 11 mostra um ancião jovem conversando com um irmão que está olhando para uma garrafa e um copo com bebida alcoólica. O ancião jovem mostra que está preocupado com a quantidade que ele bebe e a frequência que faz isso. Depois, o irmão faz uma pesquisa na Bíblia e na lição 43 do livro Seja Feliz para Sempre. O irmão aceita o conselho humildemente, faz as mudanças necessárias e continua servindo a Jeová fielmente. Mais tarde, o ancião jovem e o irmão trabalham juntos na pregação de casa em casa. A legenda diz: quando recebemos alguma correção, nós devemos 1. Aceitar humildemente, 2. Fazer as mudanças necessárias e 3. Seguir em frente servindo a Jeová de todo o coração. Muito bem, vamos agora para o terceiro e último subtítulo do estudo: adorar a Jeová da maneira correta. Parágrafo 12. A pergunta: qual era a principal característica dos reis fiéis? Resposta: os reis que Jeová considerou fiéis estavam bem apegados à adoração verdadeira e eles ajudavam o povo a fazer o mesmo. Parágrafo 13. A pergunta: por que Jeová considerou o rei Acabe como infiel? Resposta: porque Acabe fez algo que foi muito ruim. Por causa da influência de sua esposa, ele incentivou a adoração de deuses falsos e nunca se arrependeu de ter feito isso. Parágrafo 14. Duas perguntas. A pergunta A: por que Jeová considerou o rei Roboão como infiel? Resposta: porque Roboão, como já vimos, mesmo fazendo várias coisas boas durante o seu reinado, com o tempo, quando as coisas estavam indo bem e ele se tornou um rei importante, ele também abandonou a lei de Jeová e começou a adorar deuses falsos. A partir daí, às vezes ele adorava Jeová e às vezes outros deuses. Parágrafo 14. A pergunta B: qual era a característica comum dos reis infiéis? Resposta: o problema com a maioria dos reis infiéis foi justamente apoiar a adoração falsa de alguma maneira. Então fica claro que, aos olhos de Jeová, se apegar à adoração verdadeira era algo muito importante para determinar se um rei era bom ou ruim. Parágrafo 15. A pergunta: por que a adoração verdadeira é tão importante para Jeová?
E a resposta, irmãos, está no rodapé deste parágrafo. Então, para aqueles que estão preparando e acompanhando nos seus dispositivos eletrônicos, é só os irmãos clicarem nesse quadradinho azul no fim do parágrafo ao lado de Deuteronômio 4, 23 e 24. Portanto, a nota de rodapé diz o seguinte: dá para ver que a adoração é muito importante para Jeová porque os dois primeiros mandamentos da lei mosaica proibiam a adoração de qualquer pessoa ou coisa. Apenas Jeová deveria ser adorado. Agora, ainda no parágrafo 15, vamos deixar para os irmãos uma resposta adicional que se encontra no parágrafo. Algo que também mostra que a adoração verdadeira era muito importante para Jeová é que, infelizmente, a adoração falsa acabava levando a outros pecados sérios e injustiças. Então, por aqueles reis e todo o povo já serem dedicados a Jeová, ao se envolverem com a adoração falsa, a Bíblia relaciona isso ao adultério ou traição. Então, assim como no caso de um casal, marido e esposa, o adultério magoa muito a pessoa que é traída, da mesma maneira, quando um servo dedicado de Jeová se envolve com adoração falsa, ele está pecando diretamente contra Jeová e trazendo muita dor ao coração dele. Muito bem, pergunta do parágrafo 16. Do ponto de vista de Jeová, qual é a principal diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má? Resposta: o profeta Malaquias explicou bem qual é a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim do ponto de vista de Jeová. Ele escreveu: vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Portanto, uma pessoa justa, ela não permite que nada, nem mesmo as suas imperfeições e erros, a desanimem a ponto de parar de servir a Jeová. Já a pessoa má, ela deixa de servir a Jeová com o tempo, se entrega ao erro e não se arrepende. Parágrafo 17 é a pergunta: por que você deve ter cuidado ao escolher alguém para se casar? Resposta: porque, por mais que uma pessoa tenha boas qualidades, de nada vai adiantar se ela não serve ao Deus verdadeiro. Afinal, se casarmos com essa pessoa, ela pode ser uma má influência para nós em sentido espiritual. Isso é bem exemplificado na Bíblia, na história de Salomão. As mulheres que ele tomou para si como esposas provavelmente deviam ter boas qualidades, mas por não servirem a Jeová, aos poucos elas influenciaram Salomão e dividiram seu coração, fazendo com que ele se desviasse da adoração verdadeira e se envolvesse com a adoração falsa. Parágrafo 18, a pergunta: o que os pais devem ensinar aos seus filhos? Resposta: os pais devem ensinar os seus filhos a desenvolver um forte desejo de servir a Jeová. E eles podem fazer isso por usar essas histórias dos reis de Israel, mostrando a eles que para Jeová um rei era bom ou ruim dependendo do quanto ele apoiava a adoração verdadeira. Além disso, eles podem mostrar pelas suas palavras e pelo seu exemplo que a coisa mais importante na vida deve ser nossa rotina espiritual, ou seja, estudar a Bíblia, ir às reuniões e participar na pregação. Parágrafo 19, a pergunta: por que uma pessoa que deixou de servir a Jeová não é um caso perdido? Veja também o quadro Você pode voltar para Jeová. Então, irmãos, para facilitar a preparação de vocês, nesta resposta já vamos incluir alguns pontos que se encontram nesse quadro Você pode voltar para Jeová. Resposta: porque ela ainda pode se arrepender e voltar a adorar a Jeová da maneira correta. Conforme observamos neste quadro com o título Você pode voltar para Jeová, foi exatamente isso que o rei Manassés no passado fez. Apesar dele ter feito em grande escala o que era mal aos olhos de Jeová, ele se arrependeu de coração. A Bíblia diz que ele se humilhou profundamente e orava a Jeová continuamente. Desta forma, Jeová se comoveu com as suas súplicas e o perdoou, permitindo que ele retornasse a Jerusalém e continuasse como rei. Então, hoje, da mesma maneira, qualquer pessoa, para voltar para Jeová, ela precisa também deixar seu orgulho para trás e aceitar a ajuda dos anciãos da congregação. Sem dúvidas, qualquer esforço para voltar a ter o favor de Jeová vai valer muito a pena. Parágrafo 20, a pergunta: se imitarmos os reis fiéis de Israel, como Jeová vai nos ver? Resposta: sem dúvidas, Jeová irá nos ver como pessoas que fazem o que é certo,
e desta forma sempre teremos o seu favor, ajuda e proteção. Excelente, queridos irmãos! Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como podemos amar a Jeová de todo o coração? A resposta, irmãos, que eu coloquei aqui está no parágrafo 5. Podemos amar a Jeová de todo o coração por não servi-lo só por obrigação ou de modo automático, mas em vez disso, por profundo amor e respeito por ele. Além disso, devemos nos esforçar para ao longo de toda a nossa vida continuarmos tendo fortes sentimentos por Jeová. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos mostrar que estamos arrependidos? A resposta está no parágrafo 11. Quando recebemos alguma correção, nós devemos 1. Aceitar humildemente, 2. Fazer as mudanças necessárias e 3. Seguir em frente servindo a Jeová de todo o coração. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos nos apegar à adoração verdadeira? E a resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 16 a 19. Não devemos permitir que nada, nem mesmo nossas imperfeições e erros, nos desanimem a ponto de pararmos de servir a Jeová. Portanto, podemos nos apegar à adoração verdadeira por tomarmos cuidado ao escolher alguém para se casar. Além disso, para aqueles que são pais, eles podem se apegar à adoração verdadeira por mostrar aos filhos, pelas suas palavras e pelo seu exemplo, que a coisa mais importante na vida deve ser nossa rotina espiritual, ou seja, estudar a Bíblia, ir às reuniões e participar na pregação. Queridos irmãos, então chegamos ao fim de mais uma análise e preparação do estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. No caso desta vez, o estudo 30, que será considerado na reunião deste fim de semana. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Esperamos de coração que tanto você como a sua família possam tirar bastante proveito desse vídeo e consigam tanto entender o estudo como dar bons comentários na reunião deste fim de semana. Aproveite, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei. É muito importante também que os irmãos comentem nossos vídeos. Lembrando que quando vocês comentam, isso gera engajamento do vídeo, ou seja, o vídeo fica disponível na página inicial do YouTube e desta forma fica mais fácil de encontrá-lo na aba de pesquisa. Então aproveitem para comentar em nosso vídeo. Compartilhe também nosso vídeo e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Essa outra opção, assim como outros irmãos têm clicado, tem ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e até mais aos próximos vídeos.